Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. E com prazer temos como palestrante da noite o nosso irmão Walter Ney. Ele é o presidente da Nona URI, aqui de Santa Catarina, de Criciúma, né, que é aqui em Criciúma. Então vamos vibrar para que ela encontre facilidade, ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Obrigado. Boa noite. Liguei, né? Boa noite, meus irmãos e irmãs. Satisfação, bom estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Faz muito bem estar aqui com vocês. Eu não lembro. Fazer o quê, né? Não lembro. Se eu já conversei com vocês sobre o capítulo 17, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Lázaro, o dever. Conversei, não? O dever. As palavras, como nós sabemos, elas têm energia própria, né? Toda palavra deriva, na sua origem, de um pensamento que tentava se exprimir, de um sentimento que tentava se exprimir, e em razão disso ele se converteu numa linguagem, numa palavra. Daí que elas carregam sentimento, carregam energia. Palavras agridem, palavras acolhem, palavras consolam, e as palavras por si só nos geram determinadas reações. Assim é com a palavra dever. É uma palavra antipática, a palavra dever. Tão antipática quanto a palavra trabalho. A palavra trabalho, vamos combinar, é uma palavra antipática. As pessoas falam bem do trabalho, dizem que o trabalho dignifica o homem, mas o que a gente quer mesmo é não trabalhar. Garanto que todo mundo fez conta quando a Mega Sena acumulou 270 milhões, tal, juro de 0,5%, desconto a correção. Nossa, vou ganhar X milhões. Não vou fazer mais nada na vida. É o nosso sonho de consumo, não trabalhar. Ela é extremamente pesada, a palavra trabalho. E por quê? Por uma razão muito simples. Se racionalmente a palavra trabalho carrega uma carga positiva, o trabalho dignifica o homem e a mulher. O trabalho nos dá autonomia. Quer coisa melhor do que ter autonomia? Né? Quanta gente não estaria onde está se tivesse autonomia? Se pudesse ser gestor de si mesmo. Se pudesse andar com as próprias pernas. Se pudesse dizer, chega criatura, estou indo. Na verdade, todos nós. Porque a esmagadora maioria de nós não tem essa plena autonomia. Então, o trabalho, por um aspecto material, ele é positivo, ele te dá uma certa autonomia. Por isso, racionalmente, ele é positivo.
Racionalmente, nós trabalhamos com a ideia do trabalho como uma coisa positiva. Contudo, a palavra trabalho vem do latim. Eu adoro ver a origem das palavras, porque sempre você vai entender por que você tem determinados sentimentos. É incrível. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que eram 3 paus que você fincava no chão, e ali você macerava milho, macerava soja, macerava o que fosse necessário para transformar em farinha de toda a natureza. Ocorre que os romanos, sempre eles muito geniais, usaram esse tripalium para instrumento de tortura. Amarravam os escravos e pau no lombo do escravo. Daí que a palavra trabalho para nós está associada a dor, está associada a suplício, está associada a sofrimento. Estou certo ou estou errado? Estou certo, para variar. Querem ver? Sabe aquela pessoa que, de repente, na vida dela, tudo começa a dar errado? Bate uma doença grave, ela perde um emprego, se separa, sei lá. Começa a ter um monte de contratempo. Quando a gente vê a pessoa nessa situação, a gente diz que ela está passando trabalho. Sabe aquele parente que só aparece para te incomodar? Precisa de dinheiro, lembra de ti. 3 horas da manhã, ele bebeu e brigou. Tu que tem que ir socorrer. Briga em casa, briga no trabalho e tal. É uma pessoa agressiva, uma pessoa inóspita. A gente diz que uma pessoa assim é uma pessoa que dá trabalho. Desde a hora da fecundação, que em tese é um momento muito romântico, muito lindo, tudo que a gente quer, sonha com isso. Da hora da fecundação até a hora que o filho nasce, lindo, vem para o colo da mãe, quentinho, tal, amoroso. Nesse arco todo, o momento mais doloroso a gente chama de trabalho de parto. Você até pode inventar que nós adoramos a palavra trabalho, mas nós usamos o trabalho como sinônimo de dor, de sofrimento, de suplício. Porque as palavras têm uma carga própria. E isso faz com que você entre num conflito. Enquanto racionalmente você vê aquilo como necessário e positivo, emocionalmente você se bloqueia ou trabalha contra o alcance daquilo que para você racionalmente é necessário. A mesma coisa se dá com a palavra dever. Dever para nós está associado a uma obrigação. Mais que uma obrigação. Dever para nós está associado a uma obrigação com alguém. Portanto, uma obrigação com o externo. Portanto, você está, em tese, em razão do dever, obrigado, obrigada a fazer algo que vai demandar energia, recurso, tempo seu para alguém. Por isso, você não quer fazer. Por isso nós chamamos de dever. Senão nós chamaríamos de prazer. E mais que isso, de regra está associado a algo que você fará contra a sua vontade. Daí que dever é uma palavra que tem uma carga extremamente pesada, negativa, e que dificulta o nosso entendimento do verdadeiro significado do dever. Que passa ao largo de regra, e essa é a razão da nossa conversa hoje. Por quê? Porque olhem só como às vezes uma interpretação um pouco mais aprofundada e do significado pode mudar toda a nossa relação conosco, com as pessoas, com o mundo. Quando o espírito Lázaro faz a sua instrução no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é sede perfeitos,
Nossa, nós gostamos, adoramos, nós espíritas adoramos isso de sede perfeitos. Capítulo 17. Instrução dos espíritos, o dever. Olhem como Lázaro abre a conversa. Ele diz assim: o dever é obrigação moral da criatura para consigo mesma. O dever é obrigação moral da criatura, obrigação moral. Daí já flui, já decorre que ele se torna uma obrigação que só você conhece. É uma relação intransferível, sua, consigo, que ninguém vai poder medir. O dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e só então, depois, para com os outros. Muda tudo. E em seguida, para com os outros. Muda tudo. Porque partindo dessa premissa, partindo desse ponto de vista de Lázaro, deixa eu deixar isso aqui aberto, partindo desse raciocínio inaugural, nós teríamos então que o dever é a medida exata. Olhem que coisa incrível, ele deixa de ser uma obrigação, ele deixa de ser algo que você faz contra a vontade para um terceiro, e aí você pode usar o egoísmo que você quiser, pode se satisfazer no egoísmo. Ele deixa de ser, para ser um princípio de equivalência, uma medida do seu amor por você. Quanto mais você se respeita, quanto mais você gosta de você, maior é o teu índice de dever natural. Quanto menos você se respeita, quanto menos você gosta de você, menor o seu índice de dever para consigo. Portanto, no raciocínio de Lázaro, um raciocínio libertador, o dever se caracteriza naquela relação em que você busca constantemente, concretamente, desenvolver sempre da melhor forma possível aquilo que está na sua mão hoje para fazer. Por quê? Porque, em verdade, quando você assim age, você traduz isso num alimento, numa substância que vai fazer com que o espírito se desenvolva de forma suficiente, de forma consistente e de forma permanente. Daí que o dever, quando realizado constantemente para com você, trocando em miúdos, quando você faz uma coisa bem feita, aquilo agrega a você e não pode ser mais tirado. Entra ano, sai ano e você sentirá prazer. O dever bem cumprido sempre resulta em prazer. Prazer permanente para o espírito. Eu lembro que eu já comentei isso com vocês, eu não lembro se foi agora, se faz tempo. Já comentei? Isso aqui não é de verdade, né? Não. Se fosse de verdade, a mãe roubava. Imagine que a pessoa responsável, quem é o responsável por abrir o centro? Não lembro, é o Fábio. Daqui a pouco eu quero. Imaginem que a pessoa responsável por abrir o centro não pôde vir a tempo. Ela teria que chegar aqui umas 5 horas e ela não veio a tempo. Aí, ela liga para um de vocês. Liga para um de vocês assim, olha, não está dando para mim ir, meu segundo cérebro está com um problema, que é o intestino. Vocês sabem, né, que o nosso segundo cérebro, e eu diria o primeiro, porque no fundo, ele que manda, mas que o nosso segundo cérebro é o intestino, e a gente maltrata ele. Mais de 38 hormônios são produzidos aqui. Aqui é que manda. E a gente bota o quê aqui? Fritura. Aí ele diz, eu estou com um problema aqui e tal, tu pode ir lá para mim, abrir o centro?
E você vem. Aí você vem, você chega aqui, abre o centro, passa uma vassoura, tira os paranhos do canto, aí você inteligentemente vai ali, testa o ar-condicionado para ver se está funcionando, testa o som, testa as luzes, você cuida, vê tudo certinho. Você é uma pessoa zelosa. Só que você toma uma atitude acrescentada. Você vem e faz um arranjo desse, tipo Maria Esther. Você faz um arranjo desse. E não tinha isso aqui. A mesa era isso aqui, ó, essa bagunça. Aí você vem e faz um arranjo desse. Aí quando o Fábio chega, depois, ele olha, nossa, que bonito, que bem feito. Você já passou por essa experiência? De você fazer uma coisa bem feita? Você passou pela experiência de alguém pedir para você fazer um relatório e você acrescentar uma coluna que ia tornar o relatório mais inteligível? E a pessoa dizer, pá, era bem isso que eu precisava. Você passou pela experiência de alguém pedir para você fazer um texto e você fazer o texto de uma forma que até a pessoa surpreendesse, de você saber o que ela queria falar e ela não conseguia? Você passou pela experiência de fazer uma comida bem feita? De lavar o carro bem lavado? De prestar atenção bem prestada? De dar um conselho bem dado? De fazer um arranjo inesperado? Se você já passou por essa experiência, ela pode ter ocorrido com você há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Se você lembrar dela hoje, ou se alguém sentar contigo e disser assim, lembra aquela vez que tu fez aquilo? Se tu lembrar dela hoje, na tua mente, aquilo vai gerar prazer do mesmo jeito, como no dia que você fez. Porque aquele prazer decorrente do dever bem cumprido, ele incorpora o espírito, ele integra o espírito, ele faz parte do espírito. E não tirará mais do espírito, e não sairá mais do espírito. E aquilo dá ao espírito um pouco mais, pouquinho, mas dá um pouco mais de estrutura, um pouco mais de substância. Quando chegar a hora de claudicar, a hora da dor, a hora de... aí ele tem um pouco mais de substância. Mas como o mundo nos vende uma proposta de prazer que é o antagonismo do dever, nós temos a ideia de que cumprir o dever, fazer as coisas bem feitas, é perder de tempo. Parece que você está perdendo tempo. Parece que você está perdendo vida. Percebe? Você não sente que o mundo vende a ideia que você tem que ter um prazer hedonista, uma satisfação de agora, uma coisa interminável, angustiante, aquele buraco negro que só vai consumindo coisas e você vai tentando preencher aquilo. Essa é a proposta do prazer. Prazer efêmero, prazer material. Que eu não digo que não é bom, que não é necessário. Nós vivemos num mundo também material. Mas o que eu digo é, quando nós temos a oportunidade de fazer algo, façamos esse algo. Porque aquilo, em verdade, demonstra o amor e o respeito que você tem por você. Primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa, por você. Não adianta nós virmos para cá e participarmos de grupos de estudo, e tomar passe, ir na igreja tomar hóstia, e ler livro de filosofia, e fazer yoga e tal, e você se detestar. E você nunca consegue achar o fio da meada para começar essa relação pessoal. Aí, o que o mundo faz? O mundo interpreta aqueles pontos que você está fragilizado e ele busca exaltar os pontos que você está fragilizado. Eu vou tentar transformar isso num exemplo. Você é uma pessoa insegura. Vocês, né? Eu não. Você é uma pessoa insegura, frágil, inseguro, tal. Você tem dinheiro, tal, mas você é inseguro. Então vamos supor que você tivesse, sei lá, está sobrando na tua conta corrente 90 mil reais. Que 90 mil, vamos combinar, não dá para nada, né? Vamos combinar. Eu vou ser bem franco para vocês. Eu estou falando aqui de estabilidade do espírito, tudo, mas se eu tivesse só 90 mil na conta, na minha conta corrente, eu estava morrendo de desespero. Sério. Eu trabalho sempre com a hipótese, assim, eu tenho uma linha, né? Uma linha mínima.
Lá em casa eu aviso todo mundo, menos a minha mulher, que eu tenho uma linha mínima, né? Que é 6 milhões. Sério, eles riam. Daqui a pouco eles vão parar de rir, quer ver? Que é 6 milhões. Porque eu calculo 6 milhões, tal, 0,5%, aquele negócio todo, né? Que tu não pode considerar, né? Aí tu vai ganhar aí uns 30 conto, que não dá para nada também. Sério, gente. Porque eu estou imaginando que todos nós temos 6 milhões na conta para querer que cada um capitalize o seu futuro na velhice. Porque se você não tem, eu tenho. Se você não tem e acha isso um bom negócio, vamos seguir aqui o raciocínio. Você tem 90 mil sobrando na conta. 90 mil. Que não serve para nada. Aí você está louco para fazer um certo, né? Na família, aquele domingo, você vai na casa da família, você está se sentindo uma pessoa meio insegura, e você tem um irmão invejoso. Todo mundo tem um irmão invejoso. Você tem um irmão invejoso, e aí você, né? Pensa assim, eu vou lá comprar um carro. Vai lá, mostrar meu carro para meu irmão invejoso. Aí você vai lá, compra um Corolinha sem vergonha. Carrinho popular. Compra um Corolinha. Aí quando você está ali fechando o negócio no Corolinha, o vendedor, o mundo sabe onde está a tua fragilidade. O vendedor olha e diz assim, o vendedor percebe que tu falasse umas 4, 5 vezes no teu irmão. Nossa, a hora que meu irmão vê esse carro. Nossa, olha que grade. Nossa, 2020. Nossa, tal. E o vendedor percebe. O vendedor diz, não, mas peraí. Se tu quer realmente impressionar, esquece isso aqui. Vem comigo. Olha esse carro. 128 mil. Aí tu, opa, mas 128 mil não dá. Eu estou calculando 90, que é o que eu tenho, não quero fazer nada e tal. 90. Aí o vendedor diz assim, meu amigo, 128 mil reais, tu leva para lá, imagina, tu chegar na casa da tua mãe, aquele teu irmão invejoso, tu olha e tu diz assim, olha esse carro, o banco aquece e vibra. E tu na hora, tu já pensa na cena, tu não quer nem saber que tu tem que botar 38 mil a mais. Tu leva. E chega lá. E espera a tua família. E a família vem toda olhar o carro, todo mundo acha maravilhoso. E o teu irmão chega e começa, nossa, que carro bonito. E chega o teu ápice, né? Tu diz assim, e o banco aquece. E vibra. E aí vem o prazer supremo. Tu diz para ele assim, quer dar uma voltinha? Porque tu sabe que é o máximo que ele vai fazer. Dá uma voltinha. O carro é teu. E aí ele dá uma voltinha, tudo, volta. Dali 2, 3 final de semana, ninguém está mais nem aí para o teu banco que vibra. Mas tu está lá com 38 mil reais a mais. Tu vai lembrar disso por um bom tempo. Mas é a fragilidade do espírito. Sempre que nós caímos nesse conto, e eu dei um exemplo trivial, pode usar o exemplo que vocês quiserem. As brigas, as discussões, as nossas imposições de verdade, as tolices que a gente fala a rodo para demonstrar que tem inteligência superior. Pensa no que vocês quiserem. As opressões, as humilhações, o que a gente tira dos outros. Tudo que corrói o mundo, questão 913 de O Livro dos Espíritos, tem base nesse momento de fragilidade. Na hora que você vai lá e você arrebenta com todo o teu estado racional, com tudo aquilo que o espírito estável não faz. E que o dever bem cumprido, aí é que está, tira do dever a ideia de que ele é uma coisa ruim e tudo. Coloca no dever isso que Erasto começa falando. O dever é uma obrigação moral, é aquele sentido de você olhar para você e dizer assim, eu vou limpar isso aqui, então eu vou limpar bem limpado, e eu vou acrescentar um vasinho, porque isso vai trazer um senso de beleza, de estética. O Belo, de Oscar Wilde,
sabe? Vai trazer aquela coisa mais agradável. Eu vou fazer sempre um pouco melhor, porque isso incorpora em você uma certa estabilidade. E se isso faz com você quando você tem 3 anos, 5 anos, 7 anos, imagina quando você tiver 40, 50. Que outra pessoa você será? Quando você tiver 60, 70, tendo sido uma pessoa que aproveitou, pelo menos ao máximo, não todas, mas ao máximo as oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de progressão. Mas, de regra, isso não se dá. E não se dá por quê? Primeiro, como eu disse, porque, como diz a questão 913, a raiz de todo o nosso drama é o egoísmo. Segundo, porque, como diz o próprio Erasto, mais adiante, o dever conflita. Deixa eu ver se eu pego aqui o texto certinho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Porque ele se acha em antagonismo, ele conflita com as atrações do interesse e do coração. Na nossa infantilidade, e aí, gente, vem uma questão que deve ser muito considerada por nós. Quando eu digo na nossa infantilidade, no nosso comportamento bobo, nosso comportamento agressivo, nosso comportamento ofensivo, nós somos assim. Nós não somos assim porque somos maus. Nós simplesmente somos assim. Daí que é imperioso você ter sempre uma relação mais próxima possível com você. Daí que religião nenhuma conseguirá suprir essa presença, que é a presença de você com você. E essa presença, ela precisa ser construída, ela precisa ser interpretada, ela precisa ser identificada como um fenômeno tipo pra já. Porque o tempo urge em vários sentidos. Nós vivemos uma sociedade que está cada vez mais superficializada em todos os aspectos, em todos os sentidos. Seja no aspecto emocional, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. Nós estamos rasos como um pires. E nós não somos isso. Nós podemos ser infantis, mas nós não somos rasos. Nós somos seres espirituais, com inteligências vetoriais. Nós temos uma história construída há longo tempo. Nós precisamos, e aqui eu falo não com empáfia, mas nós precisamos, a palavra precisamos é num sentido quase de estímulo a um chamamento interno. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós, seres humanos, precisamos nos posicionar. O que eu quero dizer com nos posicionar? Lembram? A questão do dever, ela começa com quem? Ela começa conosco. É um processo que começa com você, mas ele nasce sempre dessa ideia de você ter a presença, de você se sentir dentro da sua existência. E você só consegue se sentir dentro da sua existência se você executar e realizar as coisas com uma certa atenção, mas sempre se vinculando ao mundo, sempre participando do mundo, sempre partilhando com o mundo. Fazem 27 anos que eu faço isso. 27 anos que eu fico fazendo exposição. Eu comecei com 4. Sou tipo Mozart. E assim, chega uma hora que você começa a refletir. Por que a gente anda tão pouco? Chega uma hora, né? Tipo, demorou, né? Por que a gente anda tão pouco? E eu comecei a pensar, está faltando um aqui. Está aqui contigo. Viu? Eu sei das coisas. Sempre tem alguém, né? E eu me dei conta que talvez a nossa relação com... Eu vou falar do Espiritismo, que é a nossa doutrina, não vou falar dos outros. É que isso aqui é um amontoado de livro. Aí eu fico refletindo, dever, falar, tal, vamos usar todo o tempo do mundo, mas... E se isso aqui fosse gente? Que tipo de pessoa ele seria? Se ele fosse teu parente, se ele se transformasse numa pessoa e virasse teu parente, que tipo de pessoa o Espiritismo seria? Se ele fosse teu amigo, tua amiga, que tipo de pessoa ele seria? Vocês acham que o Espiritismo seria como?
Se ele fosse uma pessoa. Se ele fosse uma pessoa com quem tu conversasse. Se ele fosse uma pessoa a quem tu fosse pedir conselho. Se ele fosse uma pessoa que atuasse aí na rua, na sociedade. Se ele fosse gente. Se o Espiritismo virasse gente. Que tipo de gente o Espiritismo seria? Vocês acham que o Espiritismo seria uma pessoa omissa? Ou vocês acham que ele seria uma pessoa que se posicionaria na sociedade? Não precisa responder. Gostaria só que depois de tanto tempo, nós todos juntos, como diz o poema de Gianfranco Pagliaro, todos juntos, abraçados na nossa falta de amor. Nós todos juntos, tanto tempo, indo e vindo, no meio dessa doutrina, que é tão consoladora. Se o Espiritismo fosse gente, vocês acham que ele seria como? Que tipo de pessoa ele seria? Ele se posicionaria ou ele seria omisso? Ele trataria a religiosidade como um fenômeno de oração ou ele trataria a religiosidade como um fenômeno de transformação? Como vocês acham que o Espiritismo se posicionaria com os velhos? Velho, gente velha. Tipo velho, que não é nós. Tipo gente velha. Como vocês acham que o Espiritismo se posicionaria com o velho? Vocês devem pensar, pô, por que não fala idoso? Eu acho muito melhor falar velho e cuidar do velho. Como vocês acham que o Espiritismo se posicionaria? O Espiritismo já se posicionou. Deixa eu pegar aqui a questão 685, que é a lei do trabalho. Eu estou meio sem... Estou sem óculos, eu sou velho. Tu quer ler para mim, por gentileza? Ah, não faça isso, por favor. 685. Olha a pergunta que o senhor Allan Kardec fez em 1857 aos espíritos, por gentileza. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Pergunta do senhor Allan Kardec. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Velho? A resposta dos espíritos. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Portanto, o Espiritismo, sendo gente, ele se posiciona, como ele já se posicionou. O Espiritismo condiciona tu obrigar um velho ao trabalho, às forças físicas do velho. Ele não condiciona tu obrigar um velho ao trabalho por ele ter ou não contribuído. O Espiritismo se posiciona, sim, porque a nada é obrigado senão em razão das suas forças. Aí vamos à questão A, está 685. Lê, por gentileza. Pergunta. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Tipo assim, mas e aqueles velhos que, sei lá, não contribuíram? Trabalhavam como cortador de cana. Aí o cara diz assim, eu te pago 20 a mais e eu não te registro. Claro que para mim, que trabalho com ar-condicionado, é muito fácil. Mas vocês já viram um cortador de cana? E 20 a mais faz muita diferença. É desse velho que ele está falando. E de todos os velhos, mesmo o velho que gastou a juventude bebendo. O que ele diz? Forte deve trabalhar pelo fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Essa coisa absurda, gente. Coisa nada a ver. O forte deve trabalhar pelo fraco. Vê se isso é religião. Nada a ver conosco, né? O forte deve trabalhar pelo fraco. Nós estamos mais preocupados em fazer receita.
Isso é religião. Para manter a estabilidade da sociedade. É o nosso argumento. Mas o Espiritismo, sendo gente, ele diz o seguinte: o lance é pacto de gerações. O novo trabalha pelo velho. Simples assim. Se o novo obriga o velho, então o novo tem que reciclar a forma de construir a sociedade. Porque a isso se chama caridade. E está lá na Viagem Espírita de 1862, quando o senhor Allan Kardec diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Aliás, fora da caridade sequer há espiritismo, diz o senhor Allan Kardec. Sequer há espíritas. Portanto, o espiritismo, sendo gente, ele se posiciona. Ele se posiciona. Vocês acham que se o espiritismo fosse gente, como é que ele se posicionaria em relação à natureza? Vocês acham que ele teria uma relação expropriatória? Predatória? Extrativista? Ou se o espiritismo fosse gente, ele teria uma relação integrada. Ele teria uma relação construtivista. Ele teria uma relação de uso por necessidade. Se ele fosse gente, como ele se posicionaria? Ele transformaria comida em negócio, só em negócio? E olhem que eu não estou falando, nem tem como falar, dizendo que... Não estou entrando em regime de sistema, tá? Só estou dizendo como o espiritismo se posiciona. Não sou eu. Como é que vocês acham que o espiritismo se posiciona? O espiritismo, porque ele fala. Aí as cadeiras começam a fazer barulho. Vamos ver a questão 705. Como é teu nome? Nicolas. Lê para mim, Nicolas. 705. Não precisa ler tudo, eu vou dizer para parar. Lê a pergunta, por gentileza. Olha só, o senhor Allan Kardec perguntou isso em 1857. Por que nem sempre a Terra produz para fornecer ao homem o necessário? Imagina, a gente mal e mal era um bi. Hoje nós somos 7 bi. Em 1857 ele fez essa pergunta. Por que nem sempre a Terra produz ao homem o necessário? E aí olhem o que os espíritos respondem. O nosso amigo ali, que virou gente. Beleza. É até essa aí. Obrigado, Nicolas. Ingrato, o homem a despreza. Despreza quem? A mãe. Alguém já bateu na mãe hoje? Imagina, né? Quem é que vai admitir, né? Que a gente bate na mãe. Ingrato, o homem a despreza. Ela, a mãe, no entanto, é excelente mãe. Ela, a mãe, no entanto, é excelente mãe. E nos fornece sempre o necessário. A nossa relação com ela é que é uma relação expropriatória. É tipo o filho que faz aqueles... Como é que é o nome daquele negócio que você vai lá e faz... pelo amor de Deus, hein, gente? Não vamos fazer julgamento, hein? O cara vai lá e usa o aposento da mãe para fazer empréstimo. Consignado. Consigna a mãe. Por estados de necessidade, tudo bem, não vou entrar no mérito. Mas a nossa relação com a mãe natureza não é uma relação de necessidade. É uma relação expropriatória. É uma relação em que nós tiramos e tiramos.
Se isso está certo ou está errado, fica a critério de cada um, não tem problema. Eu só estou dizendo que se o Espiritismo fosse gente, ele se posicionaria a favor de uma relação orgânica. É isso que eu estou dizendo. É isso que o Espiritismo diz. Ele se posiciona a favor de uma relação orgânica. Ele se posiciona a favor de uma relação em que você reflita 2, 3 vezes todo o teu sistema de consumo. E eu não caio naquela esparrela de que se você escovar os dentes com a torneira aberta, você é responsável por faltar água no mundo. Não, você não é responsável por faltar água no mundo. Mas aquilo é um processo interno de dever, de realizar as coisas da melhor forma possível. Você é um integrante do processo criativo. Você encarna para transformar tudo que você toca melhor. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós encarnamos para transformar tudo o que a gente toca melhor. As nossas relações pessoais, melhor. As nossas relações com o mundo, as nossas relações sociais, as nossas relações comerciais, as nossas relações interpessoais, melhor. Nós viemos para cá para contribuir com o processo de criação. Nós temos que ter aquele efeito divino, aquele efeito Midas divino. Tocar as coisas e quando sair elas terem se tornado melhor. Não é possível que nós estejamos ratificando uma sociedade ególatra, uma sociedade consumista, uma sociedade em que a pessoa compra 80 camisas. Meu, dá para tu usar essa camisa aqui, eu estou usando pela 3ª vez. Ela é nova, dá para usar 3 vezes. Porque fica o cheirinho de novo. Né? É sério, gente, dá para tu fazer, tem coisas que tu percebe, mas por que eu vou ser obrigado a usar outra camisa amanhã? Só porque alguém viu eu com essa camisa? Você pode usar um sapato até gastar, você pode usar o produto até que ele realmente perca todas as funções. A relação que nós estabelecemos é uma relação a partir daquilo que você adquire consciência. Mas como é que você vai adquirir consciência se você olha para o Espiritismo como se ele fosse um livro e não gente? Porque sendo um livro, é fácil de você perverter, fechar, deixar na gaveta, guardar dinheiro dentro, porque ninguém abre. É tipo a Bíblia lá em casa, a gente botava dinheiro dentro da Bíblia, porque ninguém abre, né? Era o nosso cofre. Era um cofrinho. Ó, onde é que está o dinheiro? Está lá onde ninguém procura. Aí a gente sabia que estava na Bíblia. Percebe? Ele tem que se converter numa realidade palpável, uma realidade sensível. O nosso processo de desigualdade social, meus irmãos e irmãs, não é fruto de existências anteriores, é a humanidade, o cara está ali porque o cara está pagando. Está lá no capítulo 10 e o Evangelho, não te cabe saber o que a pessoa fez. Te cabe saber que tipo de comportamento tu tens, que tipo de ação tu tens para transformar essa sociedade minimamente mais justa, mais igualitária, mais agradável. Não é possível que a gente possa sentir que isso está agradável. Nós temos que nos sentir, eu gosto de insistir nisso, nós temos que nos sentir desconfortáveis com um mundo tão desigual. Porque só se eu for psicopata para achar isso natural. Questão 806 de O Livro dos Espíritos. Lá está o meu amigo Espiritismo, a gente veio conversando de uma viagem. E ele fala: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Questão 806. E os Espíritos respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Então, se você se converte numa pessoa que tem um senso de religiosidade, mas um senso de religiosidade superior, voltado ao mínimo do mínimo, para que todos tenham as condições de partida, pelo menos, iguais. Se você tem um senso de religiosidade, você identifica, isso aqui é fruto da minha forma torta de ver o mundo, não é possível. Não é possível. Qual é a idade desse pequeno? Dele? 10 anos. Qual é o nome dele? Caetano, nome bonito. Caetano, 10 anos. Olha que coisa fofa, coisa linda. O Caetano, 10 anos.
quebrando pedra numa pedreira. Se o Espiritismo fosse gente, vocês acham que ele se posicionaria como em relação ao processo educacional do Caetano? Hein? Questão 914 de O Livro dos Espíritos. Se o egoísmo é o drama da nossa gente, se o egoísmo é a causa de todas as nossas mazelas, o senhor Allan Kardec pergunta, até duvidando, como é que a gente vai erradicar isso se está conosco desde o nosso nascimento? Como é que a gente consegue fazer isso? Nós vamos um dia conseguir, Kardec pergunta assim, nós vamos um dia conseguir erradicar o egoísmo? E sabem o que os espíritos dizem? Sim, mas isso depende da... Parece campanha. Sim, e lá no final eles dizem, mas isso depende da... Senão daqui a pouco vai ter gente tendo um chilique. Questão 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, Caetano, se vira o Caetano. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Senhor Allan Kardec. Dúvida. Chegar-se-á a consegui-lo, à medida, aí os espíritos respondem, à medida que os homens se instruírem acerca das coisas do espírito, menos valor darão às coisas materiais, menos consumista será, terá uma relação mais orgânica, mais integrada, saberá conviver com as coisas nos seus estados de necessidade, poderá distribuir as coisas sem que isso caracterize e dá para vadio. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas. Espírito falando de instituição material. Depois, necessário que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam, que o entretêm e excitam. E aí eles fecham com essa frase. Isso depende da educação. Agora, para fechar com chave de ouro. Pessoal, assim, como eu disse, faz 27 anos que eu faço isso. Então, sabe quando uma vez a minha mãe está com 80 anos? Aí eu disse para ela assim, mãe, mas não pode falar assim com a menina. A menina veio pedir um auxílio. A mãe disse assim, crie vergonha, minha filha. Mas não fala ele. Eu tenho 80 anos, eu posso falar o que eu quiser. Com 80 anos, tu vai ficar medindo, né? Então, já... Eu gosto de olhar as coisas no mundo das instituições, porque é através do processo da reforma das instituições, questão 573 e 914 do Livro dos Espíritos, que nós promoveremos um pouco mais de religiosidade, de partilha, de acolhimento, de mundo mais, acessível, mais generoso, mais distributivo, mais tolerante. Mundo mais tolerante? Onde as pessoas vão destilar menos ódio, vão falar menos com raiva, vão ter menos sectarismo, um querendo matar o outro. É outro mundo. E esse outro mundo, ele é construído a partir de nós, da nossa realidade. Nós aqui, hoje, no Círculo da Luz, e mais os nossos irmãos espalhados, cada um nas suas denominações religiosas. Então, isso se promove através do conceito pessoal e do conceito de instituição. No orçamento que eu leio, de 2018, nós destinamos 1,4 trilhão para pagar juro de dívida. Juro, amortização, refinanciamento. E 213 bi para o Caetano.
O Caetano está representado, somando tudo, a gurizada, desde a hora que nasce, aí nós vamos ficando tudo agoniado. Até a fase dos 24 anos, são mais ou menos 60 milhões de brasileirinhos, que a gente chama de futuro. Nosso futuro. Caetano. Para 60 milhões de brasileiros e brasileiras, gente, tudo gente fofa. A mente em processo de desenvolvimento aberto. 213 bi. Para 25 instituições, eu falei 25, 1,4 tri. Mas isso não é religião. Religião para nós é dizer para a pessoa assim, olha, tenha fé. Confia que passa. Religião é você se indignar. Isso é religião. Você não precisa tocar fogo no mundo, mas você tem que se insurgir com toda a tua inteligência, com toda a força, com todo o teu emocional, com todo o teu espírito. Você tem que se posicionar. Você tem que marcar território, você tem que dizer, não, quem tem que ter recurso é o Caetano, é a Maria, é a Joana, são os nossos filhos. Eles têm que ter a escola estruturada. Eu ando por vários lugares, faço palestra em um monte de escola, elas estão depauperadas, estão caindo aos pedaços. Eu tenho no meu carro mais instrumento do que uma escola com 1.500 alunos. Eu tenho caixa de som, tenho microfone sem fio, porque eu gosto de aparecer. Né? Então, se é para aparecer, faça bem feito. Certo? Tenho tudo, boto tudo lá. Outro dia eu fui numa escola e eles não tinham nenhum não é mais retroprojetor, é data show. Uma escola com 1.500 alunos, 1.500 caetaninhos, joaninhas, mariazinhas. Eles não tinham uma droga de um data show. E nós estamos achando que isso não tem nada a ver conosco. Porque botaram na nossa cabeça que isso não tem nada a ver com religião. Isso é religião. O Espiritismo diz, isso é religião. Isso é se posicionar. Eu volto a insistir, qual a razão de nós encarnarmos? Questão 573. A gente vem para cá para nos instruir, a gente vem para cá para contribuir para o progresso, e a gente vem para cá para melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Palavra dos Espíritos. Depois vocês vão lá e leem. Isso é uma religiosidade que faz com que você sinta os níveis de dever, tipo bateria, sabe? Que vai enchendo, enchendo, enchendo. E o teu espírito vai enchendo, 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 e você vai sentindo os níveis de dever subindo. E você vai se sentindo uma pessoa mais estável, mais sólida, mais bem posicionada em relação ao mundo. Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa bater nas pessoas. Você não precisa se indispor, não precisa matar ninguém, não precisa fazer nada, pelo amor de Deus. Você só precisa se insurgir como ser humano que você é. Não é possível que nós achemos isso natural. Porque isso aqui custa muito, custa o esforço de todo mundo. Isso é religião. Mas nós transformamos isso numa discussão de pires. Achamos que as pessoas vindo e falando um pouquinho sobre divórcio, sobre perdão, sobre isso, sobre aquilo, está tudo certo, está tudo resolvido. Estamos todo mundo em casa. Não estamos, não. Nós estamos dificultando a encarnação dos nossos filhos. Não é capaz de ser natural que nós achemos que uma criança de 6 anos tem que botar a mão no arado enquanto o pai e a mãe dizem que não é com eles. Vocês já araram uma terra gelada na serra? Alguém já botou uma pá numa terra? Alguns de vocês já devem ter feito, né? Aquilo é mais duro que concreto. Se tu tentar botar uma pá numa terra depois que passa a geada, aquilo é mais duro que concreto. Você seria insano de pegar o teu filho de 6 anos, 10 anos e dizer assim, ó, pega a pá e tu ficar sentado? Não. Mas é isso que nós estamos fazendo. Nós simplesmente nos alienamos sob todas as justificativas e olhamos para eles perderem todas as perspectivas. Deve ser muito duro tu olhar para o futuro e não encontrar um horizonte. E depois nós alegarmos que isso é o quê?
é causa da encarnação passada? O que há, velhinho? Ou quando você pega uma pessoa de 64, 65, 70 anos e ela suicida, você diz por quê? Porque o espírito é frágil? Você acha que não teve nada a ver o fato de cortarem o auxílio, o acidente, o benefício da aposentadoria dela? Você até pode achar, eu posso achar, qualquer um de nós pode achar o que quiser, mas pelo amor de Deus, não diga que isso é espiritismo. Porque o espiritismo é gente, ele está falando. Não! Se o espiritismo fosse gente, ele gostaria muito dele próprio. Por isso ele acordaria cedo, porque ele sabe que é muito bom tu ver o sol nascer e partilhar do nascimento do dia. Se o espiritismo fosse gente, ele caminharia pelo menos uns 5 minutos sobre a grama, descalço, de manhã cedo, grama molhada. Porque ele sabe que todo o sistema circulatório começa na planta dos pés. E isso melhoraria todo o sistema circulatório dele. E sabe por que o espiritismo saberia disso? Porque ele presta atenção nele. Porque ele gosta dele. Porque ele é uma pessoa que ele conversa com ele. E aí ele também usaria parte da manhã dele, do primeiro horário do dia, para conversar com ele, para meditar, para desligar tudo, para não ouvir som nenhum, nem a própria mente. E naquele silêncio ele poderia se encontrar pelo menos um pouquinho com ele mesmo, dar um descanso, mostrar para a mente dele que ele gosta dele. Daria um silêncio para a própria mente. Se o espiritismo fosse gente, ele tomaria banho frio. Ah, é horrível. Não, é maravilhoso. Além da sensação de você sentir que está vivo, né? Porque aquela água correndo aqui pela espinha, meu... Mas além da sensação de você sentir que está vivo, você também fecharia todos os poros. E aí você sai mais impermeabilizado para a rua. Teria menos infecção. Se o espiritismo fosse gente, ele se relacionaria com as pessoas o tempo inteiro. Porque em sendo gente, ele aprenderia que só tem um lugar para você exercitar amor. É com gente. Ele gostaria de gente. Ele ouviria mais, ele falaria mais, ele se posicionaria mais. E ele se sentiria melhor, porque ele se identificaria com todos. Mas o espiritismo não é gente. Não é verdade? Ele não é gente. Mas nós somos. Que assim seja, meus irmãos. Agradecemos assim ao nosso irmão Walter Ney, que Jesus o abençoe. E vamos então pedir pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas. Os nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados. Pelos irmãos que se encontram no leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que perderam seu ente querido. Que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor, conhecendo o Teu Evangelho e tentando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas sentimos a Tua mão amiga a nos erguer, porque Tu sempre estás conosco. E vamos neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde o plano espiritual superior
está a nos envolver neste momento, onde possamos refazer-nos com a tua paz, com as tuas energias salutares, com o teu amor, Senhor. Porque o momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico e gástrico. Vamos nos energizar todos os nossos centros de forças, nos restabelecendo. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerrada as nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.